Convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7. Mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler o versículo 3 e também o 33. Parte do versículo 3 e parte do versículo 33. 1 Coríntios 7, versículo 3 começa assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Versículo 33, parte final: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. Queria lembrar que esta carta foi escrita para mostrar aos irmãos que se reuniam em Corinto a importância de desenvolver um comportamento maduro, um comportamento espiritualmente maduro dentro da igreja. Alguém experimentado, alguém que já aprendeu, alguém que já sabe lidar com a vida. E essa experiência, essa maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amor sob o poder da libertação, o poder libertador da graça. Essa graça que une, essa graça de Cristo que permite que pessoas diferentes possam viver em união, viver em comunhão. É o Evangelho que faz isso, é a mensagem da cruz. Por isso nós temos alguns símbolos. O símbolo da cruz, que nós olhamos, nós usamos. Há pouco nós usamos outros símbolos. O pão e o vinho são símbolos desta mensagem. A mensagem do poder libertador, da graça unificadora de Cristo, do Evangelho. E é a graça do Senhor Jesus, o perdão que Ele nos deu, é a paz com Deus que nos permite desenvolver esses relacionamentos uns com os outros. É isso que o Evangelho faz. Nós temos visto isso, temos visto ao estudar Romanos, estudar o Evangelho explicado e aplicado, e agora ao lermos este capítulo 7 de 1 Coríntios, para falar sobre relacionamentos, especialmente aqueles que têm mais a ver com a família. A constituição da família, o núcleo da família, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Seja o relacionamento prévio ao casamento e agora também, mais especificamente, sobre o casamento. Mas o relacionamento com Jesus é fundamental. Viver para agradar a Jesus, ainda que não seja casado, ainda que não tenha tido a oportunidade de encontrar um cônjuge, mas poder ter alegria, sentir-se realizado ou realizada por existir, por viver, por ter o fôlego de vida e por ter dons. E um solteiro, uma solteira, alguém que nunca casou, também pode ter grande recompensa e grande alegria na vida, porque cuida das coisas do Senhor, porque procura agradar ao Senhor, tem mais disponibilidade para viver ao Senhor, recebeu um dom, uma graça especial e pode servir ao Senhor. É isso que nós temos visto ao longo destas últimas semanas, neste capítulo 7 de 1 Coríntios. Queria olhar rapidamente para o versículo 2 desta carta, neste capítulo. O versículo 2 dá uma razão para o casamento. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Portanto, evitar a impureza parece ser uma razão bíblica para o casamento. Evitar a imoralidade sexual parece ser uma razão bíblica. Mas não é a única razão. É uma delas, mas não é a única razão para o casamento. Então eu queria falar de algumas razões bíblicas para o casamento, baseado neste versículo. Uma delas nós vimos já no passado, é evitar imoralidade, para evitar viver abrasado com paixões que nos levam a pecar, seja em pensamento ou em ação. Mas o casamento ajuda nesse processo, e este é o contexto imediato destes versículos. Paulo encorajar
Versículo 9, principalmente, caso não se dominem, que se casem. Então, uma razão uma razão bíblica para o casamento é não viver abrasado, não viver com falta de domínio. Mas a Bíblia apresenta outras razões. E uma delas, a primeira delas, que aparece nas Escrituras, aparece logo no livro de Gênesis, é o plano que Deus tinha para a criação. Na criação, logo no início, Deus fala do seu plano. E criou todas as coisas para, no fim, colocar o homem e a mulher, para espelharem e espalharem a sua imagem. E o casamento faz isso. O casamento de um homem e de uma mulher espelham, refletem e espalham a imagem de Deus na terra. Versículo 27 de Gênesis 1, 27, lemos que criou Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui vemos já o casamento no plano de Deus para mostrar a sua imagem, homem e mulher os criou. Em Isaías 54, versículo 5, esta linguagem do casamento associada ao Criador. Quando o profeta fala para Israel e da parte de Deus, movido por Deus, ele diz à nação de Israel, o teu Criador é o teu marido. E o teu marido é o Senhor dos Exércitos. Este é o nome dele. Então, esta ideia do casamento de Deus com uma nação, de Deus com um povo, de Deus com uma propriedade exclusiva sua, é dele. Também em Ezequiel, uma outra linguagem profética, simbólica do casamento, mas olhando para Deus, o Deus Criador, a imagem que Ele quer transmitir dele, mas usando também esta figura do casamento, do marido e da esposa. Ele diz também ao povo de Israel, a Judá, passando eu por junto de ti, vi-te, no fundo aqui é uma palavra dirigida a Sião, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Por isso estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Isto é a linguagem de casamento, aliança. Quando é tempo de amores, quando o amor já pode ser despertado, quando o amor já pode ser acordado, é tempo de casamento. E isto é a linguagem de casamento. E Deus fala com o seu povo e usa esta linguagem de casamento, fazer uma aliança. E a esposa passar a ser propriedade do marido. É minha, diz o noivo, diz o marido. E no Novo Testamento nós também encontramos um texto muito lindo, muito rico acerca de Deus e da relação de Deus com um povo também. Mas agora o povo é a igreja. E esta relação, esta linguagem nupcial, esta linguagem relacionada com as bodas, com o casamento, com o matrimónio, aplicada à relação de Cristo com a igreja. Em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 25, nós lemos assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, esta linguagem de casamento aplicada à vida da igreja na terra, a linguagem de Cristo, a relação de Cristo com a igreja na terra. É Deus conosco e a relação que temos com Deus. Mais um texto importante,
acerca de casamento no Novo Testamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A honra que deve existir, a dignidade, a pureza que deve existir no casamento é algo digno, é algo elevado, é algo divino. E ainda mais um texto que se relaciona com Jesus e com a noiva, futuro povo que encontrará todos os salvos, a Nova Jerusalém será o palco deste encontro, as bodas do Cordeiro. E no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 7, existe esta exortação: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Todos os salvos, com vestidos de linho finíssimo, puro, para encontrar o noivo. Linguagem do casamento aplicada a Deus, a Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador dos céus e da terra. E na relação com homens e mulheres, ele apresenta esta imagem das bodas, do matrimónio, do casamento. Portanto, esta é uma razão para o casamento, para mostrar, espalhar a imagem de Deus na terra. O plano original de Deus. O homem e mulher devem representar isso. Uma outra razão bíblica para o casamento é por causa da bênção da procriação, a fecundidade. Diz o texto lá em Gênesis que Deus os abençoou. E como forma de prática de mostrar o que é a bênção, qual é a bênção, e o centro da bênção é ser fecundo, gerar filhos, procriar, multiplicar-se, encher a terra, sujeitá-la, dominá-la, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra, espalhar a glória, o domínio de Deus, porque o homem e a mulher, ao procriar, ao serem fecundos, serem férteis, terem filhos, multiplicando-se, espalham a imagem de Deus na terra e o domínio de Deus na terra. Então, a bênção da procriação, a bênção da fecundidade, de ter filhos, essa é uma razão bíblica para casar. Ter filhos é uma razão bíblica para o casamento. O Salmo 127, versículo 3 diz que os filhos são a herança do Senhor. O fruto do ventre é galardão do Senhor, é uma recompensa do Senhor. Ter filhos é uma bênção. Então a bênção que Deus quis dar a Adão e Eva foi terem filhos. É a bênção que Deus nos dá quando nos quer ver alegres. Pessoas normais, pessoas que o temem, pessoas que querem honrá-lo, tornar digno o casamento, querem adorá-lo, querem ter filhos, querem procriar, querem espalhar e espelhar a imagem de Deus na terra. Uma outra razão para o casamento, mais uma razão bíblica para o casamento, é a necessidade de companhia, de auxílio, a necessidade da união. Em Gênesis 2:18, versículos também 23 a 25, nós lemos esta narrativa de Moisés acerca da criação. Disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 23, o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Havia esta unidade. Não é bom que o homem esteja só, ele precisa de companhia. Ele precisa de auxílio e a bênção da união, de serem uma só carne. Um texto que mostra muito bem a importância da união está em Eclesiastes, no capítulo 4, versículos de 9 a 12. Eclesiastes 4, de 9 a 12, diz: melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão.
o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A importância da união. Isso acontece no casamento, quando há uma verdadeira união. Isto é plano de Deus, isto é bênção. Uma razão bíblica para casar é estar unidos, é terem auxílio e companhia. Uma última razão que eu queria apresentar, acredito que haja outras, estas foram as que eu consegui lembrar ao preparar esta reflexão e esta exposição bíblica, a olhar para as Escrituras. Uma quarta razão que encontramos nas Escrituras, na Bíblia, é a alegria, o prazer de estar casado, de ser casado. Um texto interessante, muito interessante, em Gênesis capítulo 18, versículo 12. Sara, ela já com 90 anos de idade, e ela, quando ouviu o anjo dizer que o Senhor a visitaria, que ela teria um filho, passado um ano, ela riu-se no íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu marido, terei ainda prazer? Terei ainda deleite, dizem algumas versões. Então, a ideia de estar casada, de experimentar a união física com o marido, ela falou desta questão do prazer. Prazer associado à procriação, à fecundidade. Terei ainda prazer, o prazer de gerar filhos, mas não apenas o prazer de dar filhos, mas o próprio ato conjugal em si, que é descrito em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19, de uma forma muito digna, muito nobre e também bíblica, muito santa, descrever o que é a união física. Quando há casamento, quando um homem se junta com uma mulher, Provérbios 5, 18 e 19, um encorajamento, é um incentivo, uma palavra de exortação também para o marido, para o homem, para o noivo. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida. Eu estou a ler outro texto. Já estou a ler Eclesiastes, mas quero ler Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Em Eclesiastes 9, mais ou menos a mesma linguagem, também uma palavra de encorajamento ao marido, aos casados. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Das coisas melhores que Deus dá a homens e mulheres é um casamento feliz, onde há deleite, onde há prazer, onde há verdadeira alegria na união entre o homem e a mulher. Portanto, evitar a impureza não é a única razão bíblica para o casamento. Há outras razões, como nós vimos. É uma delas, mas não é a única. O verdadeiro casamento, o casamento cristão, é uma benevolência do Senhor. É uma herança do Senhor. Benevolência do Senhor. E nós vemos isso em Provérbios 18, versículo 22. Diz: o que acha uma esposa, acha o bem. Alcançou a benevolência do Senhor. Deus foi bom para aquela pessoa. Deus foi bondoso. No capítulo 19, versículo 14, diz: a casa e os bens vêm com a herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ter uma esposa sábia, uma esposa prudente, uma esposa piedosa é uma herança do Senhor. É uma bondade de Deus. É um ato da sua graça. É assim que a Bíblia olha para o casamento. Esta é uma visão mais panorâmica de razões bíblicas para casar. Mas agora concentrar mais no papel do marido e alguns conselhos bíblicos, algumas prescrições, algumas orientações, algumas indicações para o homem como marido. E olhando de novo para 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ver o papel do marido.
O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido. Foi isso que nós lemos há pouco no versículo 3. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Nós lemos: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Na versão de Almeida, corrigida, fiel, nós lemos: o marido pague à mulher a devida benevolência. Então, aquela ideia de Deus dar uma esposa ao homem é uma benevolência do Senhor. Aqui, quando fala da intimidade conjugal do homem com a mulher, do marido com a esposa, está a falar de também uma benevolência, de ser bondoso, de procurar dar alegria, proporcionar alegria à esposa. Como uma dívida. O marido deve olhar para o prazer, a alegria da esposa, o agrado da esposa como uma dívida. Ele tem uma dívida para com a esposa. Ele deve procurar agradar a esposa. Ele deve procurar fazer bem à esposa. Versículo 33, nós também lemos: o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. Esta é a linguagem bíblica que no Velho Testamento ela aparece de uma forma um pouco mais clara quando Deus fala do casamento, especialmente no início do casamento, mas é algo que deve continuar, deve ser alimentado, deve ser nutrido, deve ser algo cuidado para que não se perca. Está lá mencionado no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 5. Um cuidado que Deus teve com os recém-casados e colocou na lei como um mandamento para preservar a intimidade conjugal e incentivar também a intimidade conjugal, o prazer, a alegria do casamento. Homem recém-casado, Deuteronômio 24, 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Uma outra versão, a corrigida fiel, diz: ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Esta ideia de promover felicidade, de alegrar, de agradar, de pagar a devida benevolência, pagar a sua dívida, servir, trazer alegria ou levar alegria. Isso ele tinha que aprender logo cedo, no primeiro ano, servir a esposa, para que depois esse aprendizado pudesse ficar consolidado durante a sua vida conjugal, os seus anos juntos. Isto é a palavra do Senhor. Isto é o que Deus ensina ao marido. E quanto mais cedo os homens aprenderem isto, que casamento é isto, é casar para cuidar das coisas da terra, do mundo, as coisas desta vida e procurar agradar a esposa, melhor será. Quanto mais cedo aprender o que é o casamento, que não é uma forma de se autossatisfazer, de se autopromover, de buscar agradar a si mesmo, mas sim agradar ao outro, agradar à esposa, agradar a Deus, agradando à esposa. É assim que Deus concebeu o casamento. É assim que Deus orienta. E é assim que funciona e é assim que dá certo. É quando um procura realmente agradar ao outro. Mas olhando e falando especificamente para os maridos, é isto que eles devem fazer. Procurar agradar a sua esposa. Conceder-lhe o que lhe é devido. Agradá-la, dar-lhe alegria, prazer, honrá-la. O papel do marido, à luz também destes versículos em 1 Coríntios 7, é permanecer presente e fiel. O marido deve permanecer presente e deve ser fiel. Versículos 10 a 12. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Versículo 11 diz: o marido não se aparte da sua mulher, ou seja, não se afaste. Pelo contrário, esteja próximo, esteja presente. O marido não deve apartar-se da mulher. Versículo 12. Aos mais digo, eu não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Ou seja, seja fiel a essa mulher. Esteja presente onde ela está. Portanto, deve haver essa perseverança na presença e na fidelidade. Está próximo. Depois vamos falar um pouco mais de algumas coisas práticas, do que significa esta presença
E esta fidelidade num ambiente, numa casa, onde eventualmente um homem se converteu, tornou-se crente cristão, e como é que ele pode servir, como é que ele pode estar presente no caso da sua esposa, se ela continuar incrédula, ainda não acreditar em Jesus. Mais à frente vamos aplicar um pouco mais esta verdade bíblica. Mas o papel do marido é permanecer presente e fiel também. Um outro papel que o marido desempenha na família, como marido, é o de ministrar, ser ministro, ser um servo do Senhor. Então, servir como evangelista, servir como discipulador ou conselheiro, servir como pastor da sua esposa. Isto espera-se do marido cristão, que ele faça este papel de ser ministro, de ser um servo do Senhor. No versículo 14, de 1 Coríntios 7, diz: a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Ao conviver com o marido crente, com o ministro do Senhor, com o servo do Senhor, com um homem de Deus, a esposa incrédula, ela é santificada. E mesmo a mulher crente, ela é abençoada pela presença do marido fiel a Deus, do marido piedoso, do homem que quer viver para agradar ao Senhor. Voltamos ao texto de Efésios 5, destacando algumas expressões dirigidas aos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Esta é a linguagem que o marido deve trazer para a sua vida diária, para o dia a dia, a vida conjugal, a vida do matrimónio, entregar-se, proteger, santificar, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, usar a palavra de Deus para evangelizar, discipular ou para pastorear a sua esposa. Ajudar a transformar, a mudar o que precisa ser transformado por meio, lavar iniquidades, retirar vícios, hábitos pecaminosos, escravizadores, é pelo meio da palavra, usar a palavra para purificar, para apresentar a si mesmo. Isso foi o que Deus fez, o que Jesus fez pela igreja, o que o marido deve fazer pela esposa, apresentá-la a Deus também purificada. É assim que os maridos devem amar a mulher, como a si mesmo, como ao próprio corpo. E depois no versículo 29 diz que o marido alimenta e cuida. Este alimento, não apenas o alimento físico, mas sim também o físico. O marido deve ser o provedor. Biblicamente é isso que se espera de homens cristãos, de homens piedosos, de homens que querem agradar a Deus, é trabalharem para prover o alimento, o cuidado físico, mas também o alimento espiritual. É o cuidado espiritual, o cuidado da alma, o cuidado dos relacionamentos. É isso que se espera de um homem que é marido cristão. Amar a própria esposa como a si mesmo. Como nós cuidamos do nosso corpo, procuramos nos alimentar, procuramos limpar o que precisa ser limpo, fazer a nossa higiene. Essa ideia de, espiritualmente, também cuidarmos das nossas esposas, nós maridos. Essa é a palavra de Deus, isso é papel do marido, é isso que se espera no convívio com a esposa, que haja este processo de santificação, ministério na vida da mulher. Um texto paralelo a este é Colossenses 3:19, que diz aos maridos: amai a vossa mulher e não a trateis com amargura. Essas falhas, pecados que acontecem no relacionamento que podem gerar amargura, portanto é preciso perdoar, é preciso amar, é preciso edificar. 1 de Pedro 3:7. A importância do ambiente espiritual, da realidade espiritual. Depois vamos voltar a este versículo, mas aqui diz aos maridos: vivei a vida como um do lar com discernimento. Depois no fim do versículo diz: para que não se interrompam as vossas orações. As orações em casa, as orações que envolvem falar com Deus, trazer Deus para a conversa, a palavra de Deus, falar sobre as coisas de Deus, é algo que deve fazer parte da vida comum do lar. O marido deve trazer Deus para a conversa. O marido deve orar com a esposa. O marido deve orar pela esposa. O marido deve se preocupar com as coisas espirituais
E isto é vida comum do lar também. É para que não se interrompam as orações, para que haja essa continuidade da vida espiritual. Este cuidado das orações também é relacionado com a intimidade conjugal. Voltando a 1 Coríntios 7, versículo 5, diz: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A vida de oração pode levar o casal a abrir mão daquela alegria e do prazer por algum tempo para focarem na oração. Isto para dizer que a oração é mais importante do que a intimidade conjugal. A oração, a intimidade com Deus de ambos, quando estão a viver algum momento de crise, de necessidade de intercessão, o momento da oração, o tempo de oração é mais importante, supera a importância a união física do casal. Mas deve haver oração. E ambos, de comum acordo, quando querem dedicar-se à oração, podem... essa é a razão bíblica para haver um tempo de jejum, de abstinência, da alegria e do prazer conjugal. São razões espirituais. É a necessidade de se dedicar à oração, à comunhão com Deus. Então, a importância do ambiente espiritual. O papel do marido é cuidar desta parte, de pastorear, de servir, de ser um ministro, de servir a sua esposa como um evangelista, se ela é incrédula, portanto, apresentar-lhe o evangelho, discipulá-la ou aconselhá-la, se ela ainda é uma crente imatura, ainda não tem muito conhecimento bíblico e precisa desse alimento, desse cuidado, desse discipulado, precisa de ser pastoreada por causa de algum medo, de alguma dificuldade, alguma fraqueza que está a enfrentar. É papel do homem, do marido cristão, suprir esta necessidade na sua casa, na sua família, à sua esposa. E mais um papel que nós vemos aqui em 1 Coríntios 7 e nas Escrituras, nós vemos que o marido deve desempenhar o papel de liderar, de governar a sua esposa, a sua casa, o seu lar. Esta expressão que está no versículo 33, o que se casou cuida das coisas do mundo. Esta expressão cuidado aqui, no grego, na língua original, portanto, ela traz a ideia de providenciar, de cuidar ou providenciar para as necessidades, para aquilo que falta. Então, é um trabalho prévio, um trabalho árduo, um trabalho sério para providenciar o que é necessário para suprir as necessidades. Cuidar das coisas do mundo. Governar, liderar, e tem implicações práticas. Nós vamos vê-las também daqui a pouco, algumas sugestões bem práticas, mas em 1 Timóteo, ainda em 1 Coríntios 11, versículo 3, sobre esta questão do governo e da liderança, nesta mesma carta, um pouco mais à frente, Paulo diz à igreja: quero que saibais ser o homem o cabeça da mulher. Portanto, ele é o líder, ele é aquele que está na posição de governo, de orientação. Esta é a linguagem bíblica, esta é a linguagem divina. E depois, então, em 1 Timóteo 3, diz que se espera que o homem maduro, o homem que pode ser um líder na igreja também, espera-se que ele governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Esta é a expectativa que Deus tem para o homem bíblico, para o homem piedoso, para o homem dele. O homem de Deus é um homem que governa bem a própria casa, que cria os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Alguém que cuida das coisas da terra, das coisas deste mundo, que sabe cuidar das coisas deste mundo. Portanto, sabe governar, sabe liderar, tem a capacidade de viver a vida comum do lar. O que é vida comum do lar? Não são apenas os aspectos espirituais. São principalmente, e a oração nós já vimos, é mais importante do que até a alegria e o prazer que o casal tem ou possa ter na sua união conjugal. Mas cuidar das coisas, da vida comum do lar, é aquilo que realmente
está relacionado com a vida do casal, a casa, a comida, a criação dos filhos. Nós vamos ver também muitas coisas práticas acerca deste ponto, liderar e governar mais à frente. Daqui a pouquinho nós já vamos olhar para algumas aplicações, implicações deste ponto do que significa o papel do marido como alguém que lidera e governa a sua casa. Alguns tópicos que precisa atentar. Portanto, o papel do marido é conceder à esposa o que lhe é devido, agradar, portanto, à esposa, é permanecer presente e fiel, ministrar, servir como evangelista, discipulador, pastor e liderar, governar a sua casa, cuidar das coisas deste mundo, cuidar das coisas da terra, saber cuidar, saber governar. Então agora algumas coisas bem práticas que eu li e nós lemos há algum tempo atrás neste livro. Este livro, um dos mais práticos, um dos que mais abençoou as nossas famílias, a minha vida, o meu casamento. Este livro de Lô Priolo, Maridos Perseguindo a Excelência, Princípios Bíblicos para Maridos que Almejam o Ideal de Deus. Então este irmão é bem prático. Ele, a escrever, a forma como ele escreve, além de ser profundamente bíblica e muito séria, ele é muito prático. E ao ler os apêndices, aquelas partes no final que têm alguns exercícios, algumas sugestões, eu retirei algumas aplicações para a exposição deste capítulo 7. E os apêndices são estes: maneiras específicas de demonstrar amor pela esposa, como instruir a esposa com mansidão e organizando as responsabilidades. Aqui tem muito mais, eu só retirei algumas ideias, mas destes apêndices que estão no final do livro, algumas coisas bem práticas de como o amor pode ser expresso, pode ser mostrado por parte do marido à sua esposa, como instruí-la, como discipulá-la, como pastoreá-la com mansidão e como cuidar, como governar esta questão de organizar as responsabilidades. Então, voltando aos pontos, o papel do marido, conceder à esposa o que lhe é devido, portanto, agradar, algumas coisas bem práticas de como agradar à esposa, como lhe conceder o que lhe é devido, como pagar essa benevolência. Maneiras específicas de demonstrar amor pela sua esposa. Então, maridos presentes, perguntem-se a si mesmos, avaliem-se, façam uma avaliação. Digo-lhe frequentemente que a amo. Dirijo-me a ela com um sorriso, um abraço, um beijo e uma expressão do meu amor por ela, como hoje senti muito a tua falta. Chego do trabalho sorridente e alegre. Dou-lhe um beijo prolongado. Ajudo-a com algumas tarefas domésticas sem que ela tenha que pedir. Estou disposto a falar com ela sobre as suas preocupações, sem a depreciar por ela ter tais preocupações. Desenvolvo um interesse comum aos dois por meio de um novo hobby ou atividade. Planeio uma mini lua de mel ou uma escapadinha para um lugar romântico. Noto na aparência dela, reparo na aparência dela. A roupa, o cabelo, maquiagem, etc. Vou ao shopping com ela, com uma atitude feliz. São apenas alguns exemplos de algumas coisas que o homem pode fazer para pagar a benevolência de vida. Não é só aquilo que podem fazer quando estão na intimidade. Isso começa muito antes dessa intimidade. Agradar à esposa afetivamente, para ela tem muito significado algumas destas coisas. E quem é casado sabe disso. Quem é casada sabe disso. E este irmão, sendo casado e convivendo com muitos casais, ele dá algumas coisas bem práticas de como o marido pode pagar essa benevolência, fazer bem à sua esposa, mostrar que a ama. Como é que ele pode agradá-la? Algumas dicas. Tem muito mais. A lista é enorme. Então há muita ajuda. No futuro, se Deus permitir, e só para casais, eu procurarei fazer uma exposição bíblica sobre a intimidade conjugal. Porque este ponto, estes primeiros versículos, 1 Coríntios 7, tratam da intimidade conjugal. E procurarei, com linguagem muito digna e muito bíblica também, falar sobre este assunto, mas aí será uma reunião só para casais.
Então, no futuro, se Deus assim permitir, se estiverem muito curiosos, leiam a Bíblia. Se casais estiverem muito curiosos e muito necessitados, leiam a Bíblia, porque eu pretendo usar apenas a Bíblia quando formos falar sobre este assunto. Voltando ao segundo ponto, passando agora para o segundo ponto e algumas aplicações práticas do papel do marido, esse papel de permanecer presente e fiel, mesmo quando a esposa é incrédula ou não é madura espiritualmente. O que é que ele pode fazer? O que é que ele deve fazer? Algumas perguntas, uma avaliação para nós, homens, e também uma meta para ser alcançada. Sou um bom modelo de cristão para ela, para a esposa e para os filhos. Cuido da minha própria caminhada com o Senhor através da confissão e arrependimento de pecado. Estudo bíblico, oração, presença nas reuniões da igreja e na comunhão com o povo de Deus. Faço planos cuidadosamente e em oração levo em consideração a opinião dela e os princípios da Bíblia. Desenvolvo uma perspectiva de vida biblicamente positiva e realista. Reconheço que há áreas ou costumes específicos nos quais eu preciso melhorar. Admito quando estou errado e peço perdão, ou seja, faço confissão. Este peço perdão, sabem, das reservas que tenho com esta expressão, mas é isso, na nossa linguagem comum, pedir perdão quando eu reconheço que errei, que falhei. E será que eu faço isso? Eu preciso aprender a fazer isso, fazer uma confissão bíblica. Coopero, aprecio e correspondo quando ela demonstra afeição. Respondo graciosamente em vez de mostrar impaciência ou ira quando ela faz sugestões ou discute problemas. Ajudo-a a lidar com as dificuldades espirituais, o medo, o ressentimento, a ira, a desconfiança, etc. Ligo para ela sempre que me vou atrasar mais que alguns minutos. Ter esse cuidado, mostrar esta preocupação e este amor. Mantenho as minhas prioridades alinhadas com a Bíblia. A minha vida espiritual, a minha esposa, os meus filhos devem ter prioridade sobre as minhas responsabilidades profissionais ou ministeriais. Eu sou bem educado, polido e cortês com a minha esposa. Mostro paciência e tolerância com ela. Não sou exigente demais e implicante, dando a impressão que ela precisa ser perfeita para que eu a ame. Espero um pouco mais para lhe dar conselhos, ou seja, eu espero até que ela peça. E eu não o faço ao primeiro indício de um problema. Eu sou paciente. Estas são algumas indicações, algumas sugestões, algumas coisas bem práticas de mostrar presença e fidelidade. Ainda que ela seja incrédula, a esposa, ainda que ela seja imatura espiritualmente, como é que eu posso ajudá-la? Algumas dicas bem práticas de como auxiliar. Primeiro, sendo um cristão, sendo íntegro. Isto é válido para outros relacionamentos também, obviamente. Muitas destas coisas se podem aplicar à relação de pais e filhos, de filhos e pais, irmãos entre si, se não são casados. Muitas destas coisas, espera-se que jovens cristãos pratiquem nas suas casas para agradar aos seus pais, honrar os seus pais. Que pais façam isto para honrar e agradar os seus filhos. Que irmãos façam entre si alguns destes exemplos, coisas assim. O terceiro ponto que nós vimos do papel do marido, de ministrar, de servir como evangelista, discipulador e pastor. E algumas ideias que podemos pôr em prática. Levar em consideração o entendimento da esposa e a sua capacidade de aprender o que lhe está a tentar ensinar, ou seja, ser paciente, instruir, corrigir em particular, encorajar a esposa a estar presente quando instruir a outros da família, a outras pessoas da família, quando isto for apropriado, incluí-la, considerar se o momento é oportuno para a instrução. Ter esta sensibilidade, ver o momento em que ela está, mas todas estas coisas nos ajudam a servir, a ministrar como evangelista, como discipulador e pastor da esposa. E por fim, e algo bem mais prático ainda, sobre liderar e governar. Que se espera que o marido seja em casa o cabeça e que tenha um plano de organização
de responsabilidades. Planear ajuda muito. Conversar sobre o que é necessário, o que é preciso fazer na casa. As coisas que são necessárias executar, e planear isso ajuda muito. O irmão Lopriolo diz no livro que muitas vezes surgem conflitos no casamento porque não há uma descrição clara das responsabilidades. Quem faz o quê? O que é que se espera de quem se espera aquela tarefa, a realização daquela tarefa. O marido, debaixo de Deus, é o cabeça ou o gestor da família. Isto baseado em Efésios 5 e em 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5. É o marido que é o responsável por direcionar o lar amorosa e biblicamente. É ao marido que cabe o papel de dar direção à família, ao lar. No entanto, ele pode decidir deixar que a sua esposa, que é a sua principal auxiliadora, ajudante, de acordo com Gênesis 2:18 e com Provérbios 31, de 10 a 31, que descreve a mulher virtuosa e a capacidade que uma mulher pode ter, que muitas mulheres têm, de serem verdadeiras auxiliadoras idôneas, mulheres virtuosas, piedosas e capazes. Pode deixar que a sua esposa assuma a responsabilidade de liderar certas áreas da vida familiar. De facto, ele seria muito sábio em fazer assim, delegar ou pedir a ajuda da esposa e deixar algumas áreas na responsabilidade e na liderança dela. Ele seria muito sábio, pois certamente ela é mais dotada, mais habilidosa, mais perspicaz, mais experiente do que ele em algumas áreas. Nas áreas em que não são de vital importância ou que não estejam claramente explicadas nas Escrituras, ambos devem, e especialmente o marido, deve estar disposto a ceder. E ambos devem estar dispostos a ceder. Não fazer uma tempestade num copo de água em áreas em que a Bíblia não é clara, não há um ensino óbvio, claro, das Escrituras. Mas falando deste plano de organização das responsabilidades, alguns tópicos, alguns pontos, que se calhar alguns nunca pensaram que seriam, mas podem anotar. Depois, se alguém quiser a lista, eu posso dar, mas também tem no livro, está no apêndice, mais até do que as que eu vou mencionar. Mas tem aqui algumas sugestões de tópicos da nossa vida familiar. Nós, como maridos, devemos prestar atenção a estes assuntos para podermos falar com as nossas esposas em casa, para governar a nossa casa de uma forma eficaz. Primeiro, e um dos mais difíceis, é os filhos. As boas maneiras dos filhos, a hora de dormir, a disciplina, roupas, tarefas em casa, trabalhos da escola, higiene, regras, atividades, vida social, mesada, entretenimento, vida espiritual, estes tópicos relacionados com a vida dos filhos. Quem faz? Como faz? Quem assume esta responsabilidade? A gestão financeira, o orçamento, compras de supermercado e artigos para o lar, planear as refeições, limpeza da casa, supervisão da vida espiritual, escolha da igreja, frequência na igreja, os cultos domésticos, as atividades familiares, ou seja, a diversão, o entretenimento, os projetos da família, planeamento das férias, quem compra as roupas, quem cuida das roupas, quem escolhe o carro, quem se preocupa com a manutenção do carro, tem conta poupança ou não, faz ou não investimento, hospitalidade, quem convida, quem faz a assistência dos hóspedes, como se faz comprar aquisições imobiliárias, uma casa de praia, uma casa de campo, uma casa para missionários, planeamento e compra de presentes, guardar recordações, registros de família, fotos, artigos, cartas, etc. Eventos especiais, por exemplo, aniversários, como celebrar, o que fazer, móveis, escolher, comprar, cuidar, organização da agenda e dos horários, viagens, hotéis, marcar hotéis, fazer reservas, caminhos, mapas, orientações, etc. A reforma, pensar no futuro, seguros de vida, planos, provisões para a reforma, serviços de saúde familiar, trabalho e carreira,
fazer carreira, trabalhar fora, decisões assim, tópicos acerca da vida familiar. São coisas que o marido deve se preocupar. É papel do marido trazer estes assuntos. Alguns destes tópicos, obviamente, delegar, confiar na experiência, na capacidade, nos dons da esposa. Mas é preciso considerar estes assuntos. Há mais coisas, mas pelo menos isto é fundamental. Ter uma noção de como fazer, ter uma orientação, dar uma orientação, liderar, governar a casa nestas áreas, ter respostas para dar. Respostas pensadas, maduras, respostas espirituais, bíblicas, verdadeiras, que transmitam confiança e segurança à família. Isto dá trabalho, mas é preciso ser feito, não é? É preciso ser feito. Para terminar, queria ler fazer uma citação deste livro. Enquanto lê sobre a sua responsabilidade de governar, talvez o marido pense: como é que eu vou conseguir que a minha esposa esteja sujeita, submissa à minha autoridade? Como é que eu posso dominá-la? Como é que eu posso mantê-la sob o meu controle? Uma pergunta interessante, não é? Como é que eu vou sujeitar a minha esposa, mantê-la submissa a mim? A resposta para esta pergunta frequente encontra-se na seguinte definição: o marido controla a esposa sendo servo dela, por amá-la da maneira que Cristo ama a igreja. Na verdade, esta é a melhor maneira de a motivar a ser submissa a si. À medida que se amolda à atitude de servo, ela muito provavelmente achará cada vez mais fácil submeter-se à sua autoridade. Da mesma forma que a igreja ama a Cristo, ela o amará, porque a amou primeiro. Bem prático isto, e bem verdadeiro, bem bíblico, bem relevante. E para terminar com uma citação de Neemias, o que ele disse aos homens: ele chamou os homens, ele que foi chamado, escolhido por Deus para restaurar a saúde, a vida espiritual da nação, mas também restaurar e reconstruir uma cidade e os muros. Ele chamou os homens, ele inspecionou, ele viu a necessidade, ele dispôs-se, e é preciso haver disposição para trabalhar, tem que haver uma disposição. E ele disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, ou seja, homens, venham cá. Sejam magistrados, sejam nobres, sejam homens comuns, venham cá. E ele disse: não temam os inimigos. Lembrai-vos do Senhor. Ele é grande e temível. E pelejai, lutem, trabalhem pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Lutem, pelejem, trabalhem. Homens, trabalhem pela vossa família, pela vossa mulher. Trabalhem pela vossa casa, pelo vosso lar. Lutem, pelejem. Lembrem-se do Senhor. É Ele o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos teres trazido a Tua Palavra nesta manhã, a nós homens em particular. Obrigado por este estudo tão precioso que nós, homens, podemos ouvir. Estudo realizado pelo Teu servo Paulo, pelos Teus servos Neemias, os profetas. Obrigado por Moisés, obrigado por Salomão, obrigado por Pedro, obrigado acima de tudo por Jesus, pelo que Ele ensinou, pelo que Ele mostrou com a sua vida. Esta expressão, esta coleção de documentos históricos, esta expressão de uma realidade que foi testemunhada ocularmente por pessoas como nós, testemunhas oculares, do cumprimento destas profecias específicas que Tu cumpriste com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua soberania, com a Tua grandeza. Tens cumprido
E nós podemos olhar para trás e ver como tu tens cumprido a tua palavra e tens sido fiel à tua palavra e como falas conosco quando nós lemos a tua palavra. E esta manhã nós podemos ler a tua palavra e sermos encorajados por ela. Tem sido precioso para a minha alma ler desta forma e ser corrigido, ser encorajado a amar a graça e amar os meus filhos desta forma bíblica. Eu peço pelos meus irmãos aqui, pelos jovens que ainda não são casados, mas que esta exposição da tua palavra possa ser uma bênção para cada um de nós, para preparar o futuro, seja o futuro imediato, no dia de hoje, esta semana, mas para daqui a alguns anos, aqueles que planeiam e pretendem casar, para que vivam o teu padrão de serem maridos, de serem homens piedosos e que te honram como maridos e pais. Eu peço, Senhor, que tu nos guardes neste dia, que tu nos abençoes. Nós precisamos de ti. Que o teu Espírito faça em nós aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Nos auxilies. Tu que és o nosso verdadeiro e maior auxiliador. Eu agradeço-te em nome de Jesus. Amém.